Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o Dia Laranja, um dia especial que representa futuro livre de violência contra mulheres e meninas. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a Sônia Barros Alberto, coordenadora do Clube Sorotimista Internacional de Santos. Tudo bem, Sônia? Boa noite, seja muito bem-vinda. Tudo bem. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Eu converso também com a Alzira Esteves Aires Gomes de Matos, autora do projeto Bota a Boca no Trombone. Tudo bem, Alzira? Seja muito bem-vinda ao ND. Tudo bem, obrigada à jornalista Roberta e a todos os seus espectadores. Maravilha, gostei de saber, de falar a esse programa especial do jornalismo brasileiro. Isso aí, vamos entender então um pouquinho mais o que é o Dia Laranja, a importância dessa data que acaba acontecendo todos os meses, então, né? Sônia, conta pra gente um pouquinho o que é o Dia Laranja, desde quando ele existe. Então, o Dia Laranja é a campanha da ONU que foi instituída pelo secretário Ban Ki-moon e em 2012 ele instituiu que todo dia 25 era dia, então, de lutar contra a violência às mulheres e meninas. Então, foi a partir de 2012 que essa campanha vem sendo, né, cuidada, vem sendo muitos clubes das sorotimistas, mesmo da Baixada Santista ou da região Brasil, se engajaram nessa campanha criando projetos, e ações para poder erradicar a violência às mulheres e meninas. Agora eu estou vendo que vocês duas são firmes com a causa, né? As duas estão de laranja. Por que laranja, Alzira? Por que a cor laranja? Porque a cor da limpeza, da claridade, da evidência. É uma cor que é pouco rejeitada, praticamente não há quem não goste do laranja. É uma cor vibrante, né? É a cor do amanhecer e do pôr do sol. É uma cor que é vibrante, que ela representa um futuro livre de violência contra as mulheres, por isso ela foi escolhida. E esse é um assunto muito importante, porque a gente fala sempre, né, sobre essa questão da violência contra a mulher, contra o adolescente. Esse momento de pandemia foi um momento que a gente teve os números crescentes em relação a essa violência, principalmente violência doméstica. Então, a gente abre esse programa para esse tipo de debate, para a gente trazer uma conscientização mais forte em relação a isso. A gente tem, em relação ao Dia Laranja, a Sônia falou no início sobre a questão da ONU, né? E tem alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, que são as ODS, que pretendem ser alcançadas até o ano de 2030, é isso? Como é que esse assunto também permeia essa ODS? Existem os 17 objetivos e 169 metas. Essa agenda reconhece a importância de se promover uma maior igualdade de gênero. Então, assim, o objetivo ali relacionado a essa igualdade de gênero é o objetivo número 5, né, que ele diz que é alcançar a igualdade de gênero por meio de fortalecimento das mulheres e meninas. Além disso, existem outros 12 objetivos de desenvolvimento sustentável que incorporam transversalmente metas de igualdade de gênero. Então, entre eles, lá existe a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde, bom-estar e assim por diante. De todos esses assuntos aí, a Sônia tocou muito nessa questão da igualdade de gênero. Aí eu queria perguntar para a Alzira, como é que isso é possível? Vocês que têm muito contato, trabalham diretamente com a causa, imagino que tenham contato, né, com essas mulheres, essas meninas. O que a gente pode trazer, então, de experiência do dia a dia desse trabalho quando a gente fala de igualdade de gênero? Em princípio, começa dentro de casa com a educação e com os exemplos dados dentro de casa. Nós, as sorotimistas, temos alguns projetos que pretendem não só dar conhecimento, empoderar mesmo a mulher
e fazê-la ciente de todos os seus direitos, principalmente em relação ao seu corpo, à sua moral, ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento pessoal. Esses são os principais, mas existem outros, filhas. A educação é principal. Depois, as escolas nos últimos anos esqueceram, colocam ou as classes mistas ou classes separadas. E não sou contra as classes separadas, nem contra classes mistas, mas precisa de que, em determinado momento, alguns professores destinados para isso, com mais experiência, que ensinem os direitos iguais para todos e aqueles que, evidentemente, algumas coisas as mulheres são diferentes. Vai por aí o caminho. Ensiná-las e ensiná-los. Ensinar nossas crianças, os nossos jovens, para que, quando forem adultos, tenham conhecimento e distinção daquilo que estão fazendo. Eu acho que esse é o caminho, né? Primeiro ponto é a gente entender o problema que a gente vive enquanto sociedade para tentar resolver. Agora, a Alzira falou sobre o Clube Soroptimista. Gostaria de explicar um pouquinho, então, não sei se a Sônia pode explicar para a gente, o que é o Clube Soroptimista e como que ele age nessa causa? Olha, o Clube Sorotimista, nós temos na Baixada Santista 4 clubes sorotimistas. Ela é a organização é internacional, né? E é existente em 130 países, mais ou menos. E nós temos 4 federações, né? A Federação das Américas, que é a qual o Clube Sorotimista Internacional de Santos, o nosso, pertence, e as outras 3 federações, que é a Europeia, Grã-Bretanha e Irlanda, e Sudoeste do Pacífico. É uma organização cuja missão é melhorar a vida de mulheres e meninas, especialmente aquelas mulheres em situação de risco, e visando mesmo melhorar a situação econômica, a questão dela se empoderar, né? Para poder ter uma capacitação para ocupar um melhor cargo no mercado de trabalho. E também as meninas também não são esquecidas por nós, que nós temos projetos dentro da Soroptimist, né? Os 2 programas importantes são em relação à capacitação e empoderamento das mulheres e das meninas, que é chamado o programa Sonhe e Realize, que é capacitar essas meninas para poder, em relação à educação, né? Em relação a capacitá-las para o mercado de trabalho. Então, esse é são os nossos importantes programas, além de projetos que nós desenvolvemos no clube, cuja campanha aí do projeto criado por nossa companheira Alzira Matos, que nós estamos aí lançando mão desde setembro, para poder realmente conscientizar essas pessoas sobre a estatística de violência, esse aumento, né, que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, e inclusive, especialmente durante a pandemia. Então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai conhecer um pouquinho mais do projeto Bota a Boca no Trombone. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta ao nosso assunto de hoje, Dia Laranja. E sobre esse assunto a gente está conversando com a Sônia Barros Alberto, coordenadora do Clube Soroptimista de Santos, e também com a Alzira, autora do projeto Bota a Boca no Trombone. Bom, a gente está falando do Dia Laranja, que acontece todo dia 25, todos os meses, mas o mês de novembro é especial. Por quê, Sônia? Então, o dia 25 de novembro é o dia instituído como o Dia da Não Violência, Dia Internacional da Não Violência às Mulheres e Meninas. Então, o mundo inteiro age e luta, né, e lembra da questão da violência
As pessoas se trajam de laranja, que é a cor da campanha, e essa data é especial porque aconteceu em 1961, 3 mulheres foram assassinadas na República Dominicana, as irmãs Mirabal, pelo ditador Trujillo, e por isso essa data foi escolhida para marcar aí a questão de você lutar contra a violência às mulheres e meninas. Agora a Alzira está implementando, né, um projeto aqui, o projeto Bota a Boca no Trombone. Alzira, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu esse projeto e o que significa colocar a boca no trombone. O projeto, na verdade, surgiu com um grande volume de violência contra mulheres e meninas nesse período que é chamado nessa situação de pandemia. Na verdade, quando eu vi o noticiário, cada vez mais me parecia, notadamente contra mulheres, um grande pandemônio. Nós, as sorativistas de Santos e da Baixada e outras, nós nos consideramos pessoas aguerridas, mas somos muito poucas para a divulgação e essa prevenção, esse combate. Projeto grandioso. Mesmo considerando em todo o mundo, ainda é impossível a gente fazer tudo sozinho. Então, o que é que eu imaginei? Começarmos a divulgar de uma outra forma. Eu vou falar agora aqui rapidamente como começa nesse mês que passou de final de setembro, como é que começamos? Confeccionamos 100 cartazes, inclusive foi doado para nós esses cartazes iniciais, mais a arte que foi feita por uma entidade, uma organização. E esses cartazes nós começamos a colocar nas empresas, principalmente naquelas onde há mais visibilidade, mais afluxo de pessoas. Haja vista que nós fizemos o lançamento na empresa que dentro de Santos mais emprega mulheres, que é a Santa Casa da Misericórdia de Santos. Lá, só na área de enfermagem, tem mais de 1.600 mulheres no mesmo local. Então, além disso, nós confeccionamos, nós que eu digo são todas aquelas que puderam, porque muitas estão em recolhimento absoluto devido à pandemia, mas mesmo assim, mesmo doentes, muitas fizeram ao todo 600 lacinhos, amarelos não, laranja, 600 lacinhos. E esses lacinhos foram doados às empregadas, às funcionárias das diversas empresas que nos permitiram colocar os cartazes. Agora, Alzira, o nome do projeto é Bota a Boca no Trombone, né? E a gente imagina que isso seja porque quando se fala de violência contra a mulher, contra a criança, às vezes existem muitos casos onde as pessoas elas não falam, né? Elas omitem, elas escondem, às vezes por vergonha, por medo. Esse é o grande enfoque do seu projeto? É isso aí. No cartaz está escrito mesmo. Denuncie. Ligue 180, quer dizer 180, e denuncie. Põe a boca no trombone, bote a boca no trombone. Porque é muito interessante. Algumas mulheres ainda têm receio de fazer essa denúncia, por vários motivos. O primeiro, que muitas vezes, mesmo que elas denunciem, não sabem exatamente como farão, como mudarão, como devem ficar distante do agressor. Outra coisa, elas geralmente têm filhos, principalmente os que têm filhos, precisam naturalmente de quem as ajude a educar e a manter, principalmente manter, o que não é fácil. São os principais motivos, são esses. O receio e outra coisa, elas têm também medo de que ao denunciar sofram uma violência maior ainda. Então, tudo não é fácil. Então, nós procuramos incentivá-las, educá-las, dar conhecimento, como disse a Sônia. O nosso programa, dirigido às meninas ainda, mocinhas, muito jovens, é para não só empoderá-las, para que elas tenham conhecimento também da lei.
que tenha o conhecimento e use daquilo que sabe a respeito da lei para se protegerem. E que denunciem, que é o principal desse. Não fique em casa, não se esconda, não tenha medo, não fuja, denuncie, bote a boca no trombone. Esse é o principal objetivo do nosso projeto. Que a gente precisa entender que nesse período de conscientização, né, às vezes incentivar quando você perceber alguma situação onde aparente que exista uma mulher correndo risco, você pode incentivar a denunciar. E essa rede de apoio toda precisa existir. Sônia, como é que funciona essa rede de apoio quando você percebe que existe uma mulher correndo risco, então? Então, o que nós temos, nós encaminhamos, né, essa mulher para, nós sabemos de centros que apoiam essas mulheres, que são casas que protegem, né, que essas mulheres que têm estão com medida protetiva. Então, existem em Santos algumas casas que até são mantidas o endereço em sigilo para que elas se sintam protegidas, elas e os filhos. E nós encaminhamos essa mulher a essas casas, esses centros, esses equipamentos, né, de apoio, e mesmo existem advogadas, nossas amigas, que estão também junto àquele projeto Justiceiras, que também dão aquele apoio, né, apoio jurídico a essa mulher. São assistentes sociais também que dão apoio e psicólogas também. Então, nós encaminhamos para esses centros de ajuda, porque nós temos dentro do clube esses programas que são voltados para a educação e capacitação de mulheres, e se soubermos de algum ato de violência, logicamente vamos denunciar e vamos encaminhá-las para que elas sejam assistidas. E o que eu acho é que aqui em Santos, como nós temos feito muitas lives a respeito da questão da violência, e em conversa com várias, até advogadas da OAB, elas levantaram a problemática de não haver ainda essa escuta especializada na Delegacia da Mulher de Santos. Então, a vítima de violência chega até o local e não existe um profissional, um psicólogo, que possa atender essa vítima. Então, era necessário, preciso que houvesse criasse umas escutas especializadas nessas delegacias e também centros de atendimento, né, às vítimas, que já existem alguns em Santos, mas existem um número, elas atendem um número restrito de pessoas, as pessoas, às vezes, as vítimas com seus filhos ficam durante um determinado período. Então, era preciso que houvesse um local em que elas pudessem se sentir mais seguras por um período maior, ou que fosse providenciada alguma ajuda no sentido de capacitá-las para uma tarefa, um emprego, ajudá-las fazer com que ela saia desse risco, né, que ela está vivendo. A se reerguer, até um pouco a autoestima elevada, para que ela possa se desvencilhar de todos esses problemas e poder se reerguer. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o Dia Laranja. Não sai daí, um minutinho, a gente volta já já. ND está de volta, nosso assunto de hoje, Dia Laranja, o Dia do Futuro Livre de Violência contra Mulheres e Meninas. E sobre esse assunto a gente está conversando com a Sônia Barros Alberto, coordenadora do Clube Ser Optimista Internacional de Santos, e com a Alzira Esteves Aires Gomes de Matos, autora do projeto Bota a Boca no Trombone. Alzira, para a gente finalizar então, a gente entender um pouquinho do seu projeto, do Bota a Boca no Trombone, quem quiser participar, quem quiser denunciar, quem quiser indicar para alguma mãe, alguma amiga, alguma mulher que esteja sofrendo violência, como é que pode fazer? O telefone da coordenadora Sônia e o meu e-mail estão aí. Por enquanto, nós teremos outro. O que nós pedimos
que vai continuar a publicidade. De boca a boca está sendo muito difícil. Daí a importância desse programa, né, em divulgar isso. Nós solicitamos as pequenas, as médias e grandes empresas que nos procurem, fazendo doações para esse projeto. Nós precisamos dessa ajuda. Ela é muito necessária para ser divulgada. Nós queremos, inclusive, fazer uma grande divulgação em jornais de grande visibilidade, de grande número de leitores, para o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional que se comemora, se combate a violência contra meninas e mulheres. Eu gostaria de dizer alguma coisa, e parece que está tudo no fim. Peço que as mulheres ajam como mulheres, e como diz a Carta Magna Brasileira, a nossa Constituição, todos somos iguais perante a lei. É claro que algumas coisas nós somos mais, porque nós somos mães. Sempre que se encontrar em alguma situação de risco físico, moral, bote a boca no trombone, entre em contato conosco, que nós podemos encaminhá-las a algum lugar, quem sabe a Delegacia da Mulher, seja o lugar primeiro, ou então essas instituições que podem acolher. Tá, ok. Precisa que seja dado isso. Vou só falar o que houve hoje, uma situação que poucas vezes é comentada. Está nos jornais de hoje que uma embaixadora de um país amigo do Brasil, ela residente em Brasília, foi denunciada por maus tratos a uma empregada doméstica. E o próprio país dela está chamando para que ela volte ao país, que ela tem que se explicar a respeito disso. Veja só a importância. Há um país distante, não muito conhecido, mas aí, é o então, nosso amigo. Várias situações a gente tem que permeiam a questão da violência. Eu agradeço a Alzira, a Sônia, que participaram desse programa sobre conscientização contra a violência da criança, da mulher. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.